O vereador do Republicanos levantou o assunto durante a sessão da Câmara de Vereadores de Farroupilha da semana passada. Tiago Ilha explica que está formatando um projeto de lei para padronizar as paradas de ônibus da cidade de Farroupilha. O parlamentar do Republicanos lamenta que somente os terminais da Praça da Prefeitura e da Praça da Matriz podem ser considerados paradas de ônibus no município. Tiago argumenta ainda que a grande maioria das paradas não oferecem as condições básicas para as pessoas se protegerem da chuva. Segundo ele, a acessibilidade é outro ponto que deixa a desejar. O vereador lamenta que o assunto das paradas de ônibus de Farroupilha não avance no município. Mas esse assunto das nossas paradas de ônibus da cidade é um assunto que a gente, infelizmente, continua no mesmo estágio. Então, mas vereador, então só falar que está ruim, o que dá para fazer? Bom, eu gostaria de ter a caneta de resolver. Eu não tenho, nenhum dos vereadores aqui tem. Mas a gente tem algumas prerrogativas, e uma delas é apresentar o projeto de lei. Nós estamos construindo agora, então, ao invés de uma sugestão que o prefeito faz se quer, estamos apresentando um projeto de lei. Estamos estudando, mandando os pareceres para todo mundo que precisa no ponto de vista jurídico, mas, em tese, a preocupação desse vereador é a padronização das paradas de ônibus, que deveria ser obrigatório na licitação que aprova os ônibus urbanos na cidade de Farroupilha. Por 3 motivos simples. Quero que vocês hoje tentem usar uma parada de ônibus da nossa cidade. Eu fico pensando por que esse assunto às vezes não é colocado na Câmara. Porque eu nunca andei na parada de ônibus. Gente, quantas pessoas dependem para todo dia da parada de ônibus? E tem mais uma. Como é que a gente quer ser uma cidade turística se um turista chegar aqui e tiver que usar o transporte coletivo? Onde é que ele vai conseguir uma parada de ônibus que as duas que ainda têm situações de poder ser utilizadas é as duas que a prefeitura usa, não só nesse governo, os outros também, para propaganda da própria prefeitura? Que aqui as duas paradas, a da frente da prefeitura e da frente da matriz. E que mesmo, é até engraçado, quero que no dia de chuva vocês vão lá, você vai lá na parada, tem um monte de propaganda, somos a cidade perfeita, e chovendo dentro da cabeça de quem está esperando. Essa é o que acontece. Então eu não posso, quanto vereador, achar que está certo isso. Então eu estou criando o quê? A lei e o voto que as pessoas que me colocaram aqui me determinam a minha prerrogativa. Apresentar um projeto de lei que regulariza, que padroniza as paradas de ônibus. E veja bem, que deveria ser uma coisa natural. A prefeitura licita. É a prefeitura, sim. É a prefeitura pela gestão do seu prefeito. Licita o transporte urbano municipal. E que nós, que usamos, pagamos por esse serviço. O mínimo que o usuário tem que ter é ter um lugar de abrigo, no mínimo, confortável para esperar o ônibus, gente. E não tem. E onde tem itinerário nos bairros, poucos têm sequer a cobertura. E quando tem a cobertura, é um cantinho que se entrar 2 ali já não... Se veio uma chuva guasqueada, você foi. E nos dias de intempérie não tem proteção nenhuma. A gente sabe que a região serrana, a maior parte do ano a gente passa por situações climáticas, às vezes no mesmo dia. Gente, o cidadão, que expectativa tem no nosso trabalho? De poder levantar de manhã e esperar o ônibus para o seu transporte da sua empresa, ou tentar se locomover na cidade? Sem contar na acessibilidade, que as nossas paradas quase nenhuma, tem acessibilidade, que é o mínimo para quem tem dificuldades motoras ou visuais. As nossas paradas não estão preparadas para isso, então estou fazendo um projeto de lei que dispõe sobre a padronização dos pontos de parada de ônibus do sistema de transporte coletivo. Principal objetivo dele, garantir um mínimo respeito aos usuários do transporte coletivo. Além dos locais, a proposta também se preocupa com a questão do turista. A gente fala aos 4 cantos que Farroupilha tem que ser uma cidade turista. Não tem condições de esperar um ônibus, transporte... Tenta aí, gente, em algumas cidades que são turísticas. Tu chega no ponto de parada do ônibus esperar, tem até ali um mapa da tua cidade, as informações mínimas para você encontrar, todas elas são importantes. Quando terminar, eu sigo no meu espaço de líder. Também, senhor presidente, de garantir o presente projeto de lei a questão da acessibilidade dos passageiros.
de colocar. Gente, acessibilidade é algo que está já na Constituição. Nós precisamos garantir que todas as pessoas tenham as mesmas condições. Nós já avançamos muito na cidade no ponto de vista da acessibilidade. Inclusive tem uma praça colocada, inaugurada recentemente para atender esse público. Mas daí se a gente... Vereador. Eu gostaria de passo de líder. Então, senhor presidente, estamos protocolando esse projeto de lei que dispõe sobre a padronização dos pontos de ônibus do transporte coletivo. Porque o cidadão precisa ter um mínimo de condições. Gente, é até quase não acreditar que nós temos que fazer um projeto de lei, de criar uma padronização, obrigando a prefeitura a fazer o que já é obrigação dela, de garantir uma boa qualidade de vida do serviço público para o cidadão. Já é obrigação tua, quando você assume aquela cadeira, de oferecer um serviço de qualidade. Seja ele no lixo, seja ele no transporte público, seja ele na máquina, seja ele no meio ambiente, seja ele na saúde, seja ele no posto. Então, essa questão da padronização do transporte público também é mais uma das lutas que nós estamos fazendo, gente. Então, o que eu estou fazendo na condição de vereador? Estou estudando, ainda não protocolei, estou aí pedindo parecer para tudo que pode ser santo possível, porque a gente coloca qualquer projeto de lei, já vem um monte de gente, não, isso não pode, isso não dá, isso não tem como. Então, nós estamos tentando encontrar uma forma legal de apresentar esse projeto dentro de uma viabilidade, por quê? Porque é a prerrogativa do vereador criar normas e padrões. Então, estou ancorado nessa situação, e nós vamos estudar esse tema profundamente. E eu quero também convidar os senhores vereadores, né, que me ajudem a engajar essa ideia, né, porque esses dias eu fui cobrado, muitas vezes, assim, por outras situações, e eu acho que vocês todos já foram cobrados, e a gente sabe, é importante deixar claro, qualquer ideia que venha da gente, só é aprovada se tiver a maioria. Tem que passar pelas comissões, tem que ter análise do jurídico, tem uma série de situações que a gente vai seguir esse rito necessário. Mas o mais importante, vereador Kiko, que é trazer o assunto à tona. A gente precisa discutir assuntos que parece que são esquecidos da nossa cidade. O assunto dos abrigos e ônibus de Farroupilha foi tratado pelo vereador Tiago Willian durante o pequeno expediente do dia 26 de fevereiro na Câmara Municipal de Vereadores. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.